né, seguindo a linha aí já da abertura dos trabalhos, feita pelo grande profissional Murilo Macedo, ao qual eu já agradeço também pela dedicação que teve conosco nessa luta. Agradeço a vocês penhoradamente também pela presença aqui hoje. Sobretudo, o agradecimento inicial, em virtude de todo o trabalho e de todo o resultado da eleição, deve ser primeiro a Deus, que nos propiciou, nos proporcionou a oportunidade da vida e da saúde para que nós pudéssemos ter superado todo o transcurso desse processo. Agradecimento à família, porque nós precisamos ter esse amparo, esse apoio dos familiares para poder compreenderem e entenderem que o momento é importante e saberem absorver isso, de que o nosso amor e a paixão ao clube também, claro, não é tão maior quanto a paixão que temos com toda a família, mas que é algo muito similar e que a família precisa ser muito compreensiva no sentido de deixar que nós estejamos aqui nos doando a instituição que amamos. O agradecimento também aos nossos colaboradores de trabalho, as pessoas com as quais nós temos os nossos trabalhos profissionais, que também souberam absorver isso e nos ajudaram, nos dando a oportunidade de espaço e de tempo para que nós pudéssemos nos dedicar mais ultimamente ao Campinense Clube e que as nossas ações do ponto de vista profissional não ficassem paradas, até porque nós somos profissionais liberais, atuamos com eu, meu escritório da advocacia, sou militante, advogado, David, com as empresas dele, os trabalhos que tem, então nós temos que nos doar um pouco ao Campinense Clube, mas não esquecermos os nossos trabalhos profissionais. Afinal de contas, nós não vivemos do Campinense e nem estamos aqui para vivermos do Campinense, às custas do Campinense financeiramente. Sobretudo, um agradecimento muito especial que eu tenho que fazer é a todo um grupo político, a todo um grupo de atuação do Campinense Clube, um grupo onde tem as pessoas das maiores condutas, pessoas que têm, de fato, conduta totalmente ilibada, as maiores reservas morais que fazem parte do processo político hoje do Campinense Clube, estiveram nos ajudando e colaborando conosco nesse processo. Conselheiros fiscais, conselheiros do deliberativo, sócios patrimoniais e remidos que se abraçaram a esse nosso processo e que, de fato, são pessoas que sempre primaram, sempre exigiram, sempre quiseram muito alguém que aparecesse e abraçasse um processo, um projeto, na realidade, de transparência, um projeto de busca de resultado, não somente dentro de campo, mas fora de campo também, que é o que o Campinense tanto precisa. Então, meu agradecimento muito especial a esse grupo todo de apoio, que é um grupo que, sem sombra de dúvida, fez com que nós conseguíssemos chegar à vitória nessa eleição. Meu agradecimento a todos. Nós precisamos de fazer alguns resgates e alguns registros. Nós precisamos entender e precisamos contar com a colaboração de tantos outros que ainda não abraçaram tanto a causa, mas que nós precisamos trazê-los de volta. Eu lembro bem da Associação dos Abnegados e conversei com alguns deles recentemente. Nós precisamos que essa Associação dos Abnegados volte a estar como abnegada aqui no Campinense Clube, colaborando conosco. O Grupo Raposap, que já tem, em sua maioria, externado esse apoio ao nosso projeto e já vem colaborando também com muitos dos seus membros, também é outro grupo que já nos ajudou durante o processo e, sem sombra de dúvida, esperamos que esteja nos ajudando na gestão do clube, como já fez em outros anos. Precisamos, sobretudo, além desses apoios que já estamos tendo, nós precisamos compreender a importância que foi esse processo eleitoral. E para a importância desse processo eleitoral, nós tivemos uma situação histórica. O Campinense, pela primeira vez na história, teve uma disputa de 3 chapas. Isso foi importante, sim. Não é ruptura, não é divisão, de forma nenhuma. Eu vejo que é uma situação democrática, onde cada um, apesar de todos os candidatos terem amor ao clube, sem sombra de dúvida, mas alguns divergem de pontos de ideias. Então, na divergência de ideia, cada um queira apresentar o seu projeto no processo eleitoral. Foi positivo, sim, acreditem nisso, porque nós conseguimos trazer de volta aqui ao Campinense Clube, no dia de ontem, muitos sócios que nos últimos anos não apareciam, não vinham ao clube. Então, muitos sócios remidos que passaram a voltar ao clube no dia de ontem. Nós precisamos incentivar muito mais isso. Na nossa gestão, nós vamos querer fazer esse incentivo para que os sócios voltem a participar mais da vida ativa do clube, quer seja criando mecanismos
para que os sócios patrimoniais remidos eles possam ter muito mais acesso ao clube, a jogos, a qualquer tipo de evento que nós venhamos a patrocinar e promovermos. Porque assim, trazendo eles, nós vamos estar exatamente chegando num foco que faz parte do nosso projeto, que é da reconstrução também dos espaços físicos que anunciamos. Então, como é o ginásio César Ribeiro, como é a área da antiga Boate Cartola, que todos já estão com projetos feitos, com planilhas orçamentárias prontas, as quais nós vamos buscar parceria privada, clube, com o público, com relação à questão do ginásio, que já está em andamento, e vamos buscar parceria privada, clube, privada, empresariado, com relação à reforma da parte onde era a antiga Boate Cartola. Então, são situações dessas que a gente precisa exatamente ter esse apoio na execução desses projetos que já estão prontos, porque agora vamos partir, de fato, para a execução. Outros projetos virão, até pelas mãos do nosso vice-presidente David, engenheiro, que também cuidará de outros projetos aqui com relação à questão das energias renováveis. Mas, por fim, com relação à importância desse pleito eleitoral, que foi, de fato, confuso em alguns momentos, turbulento em outros, mas entendam também que eu compreendo perfeitamente que o processo eleitoral, ele seguiu toda a sua tramitação normal, legal. O Campinense teve, nessa eleição agora, o estrito cumprimento do seu estatuto. O Campinense teve uma comissão eleitoral que foi muito cobrada, muito exigida, mas que cumpriu à risca o que está na legislação do clube, que é o estatuto do clube. O Campinense Clube teve um conselho deliberativo muito rigoroso, um conselho fiscal também muito rigoroso, e é assim que os conselhos do clube devem funcionar, quer seja com Rômulo Leal na presidência, quer que seja com qualquer outro presidente. Então, o processo eleitoral, tenham certeza disso, ele foi totalmente seguindo a regra e a risca do estatuto. Eu queria agradecer realmente, primeiramente a Deus, né, e a todos aqueles que colaboraram junto conosco para que realmente a gente conseguisse êxito nessa eleição, né. Eu acho que a gente foi a única chapa que realmente apresentou um planejamento de gestão, protocolar de cartório, e agora com êxito na eleição, a gente vai começar a realmente implementar esse planejamento, né, com as ações, para que realmente fique registrado que nós somos uma chapa séria, somos gestores sérios, e como o Rômulo disse, a gente quer sempre o bem para o Campinense. Ninguém aqui está para engrandecer nome de Cicrano ou Fulano, a gente está para engrandecer o nome do Campinense. Então, é uma instituição que está acima de tudo. Ter uma transição onde com as suas informações possa nos balizar e ajudar e colaborar, do qual é exatamente isso que nós esperamos, uma transição perfeita para que possa colaborar com as ações do início da gestão. Nós precisamos compreender que, de fato, o Campinense sai atrás de algumas equipes, até porque o próprio processo eleitoral ele estava travando isso, né? Não seria responsável de minha parte avançar com algumas tratativas de fechamento, porque nós não sabíamos o resultado do pleito. Mas, no entanto, nos últimos dias, juntamente com David, nosso vice-presidente, e com Dão Barreto, diretor de futebol, nós começamos, sim, a fazermos alguns contatos. Hoje nós temos, pelo menos, 4 nomes de treinadores, os quais, dentre esses 4, muito provavelmente teremos um indicado. Talvez não fuja, dentro desses 4 nomes, a definição. Nós temos, pelo menos, 2 executivos de futebol, pelo menos não, exatamente 2 executivos de futebol nós temos contactados, dos quais estamos conversando sobre planejamento. Nós tivemos recentemente uma reunião em Natal, onde tivemos exatamente conversando sobre planejamento e estratégia do futebol. Tivemos um bom tempo, uma tarde inteira, conversando sobre planejamento e estratégia de futebol. Nós tivemos acompanhando e com pessoas acompanhando as partidas finais da segunda divisão do Paraibano, as semifinais e finais. Nós estamos com pessoas acompanhando algumas partidas em Pernambuco e no Rio Grande do Norte, que estão tendo competições. Nós tivemos dentro dessas reuniões, das quais ultimamente vimos conversando, alguns contatos já também com 2 equipes do sul do país, no sentido de parceria. Então, existe já, de fato, alguns nomes de atletas que estão sendo sugeridos e encaminhados.
mas isso vai passar por um processo rigoroso de análise. Nós não vamos ser irresponsáveis, porque nós vamos tentar não errar. Se não for 100%, né, sem errar pouco, porque o Campinense não pode errar muito, até por conta da própria limitação, tanto de tempo, nós não vamos poder ter muito tempo, como também financeira. Então a gente tem que saber aplicar bem para não endividar e não causar mais prejuízo ao clube. Então, dentro desse leque, nós teríamos e devemos ter, logo após assumir, porque é importante também saber que só assumimos a partir de 1 de novembro, e aí sim vamos poder firmar os contratos e os compromissos, mas durante toda essa semana já teremos hoje, no final da tarde, uma reunião com a parte do futebol, com o diretor Dom Barreto, já marcamos para hoje, e a partir de hoje, à tarde, nós devemos ter, a partir de amanhã, não vou garantir para amanhã, mas talvez quarta-feira em diante a gente comece a anunciar nomes. O de treinamento deve ser até o final de novembro definido, porque nós não podemos ficar o mês de dezembro sem treino. Então, algumas equipes, como você disse, a partir de 15 de novembro, talvez já estejam treinando, né? E nós precisamos estar com um calendário por volta disso. Segunda quinzena de novembro, a gente precisa ter pelo menos um elenco já totalmente acertado. Preocupa, porque, inclusive, de Gramado eu entendo muito. As pessoas que não me conhecem, eu passei 20 anos da minha vida trabalhando com gramado de campo de futebol, e a situação aqui está extremamente preocupante. É preciso que haja um planejamento urgente de suspensão de algumas atividades que estão tendo. O campo precisa passar por uma recuperação, e aí talvez não, sem dúvida nós não teremos esse campo durante o mês de novembro. Não teremos. Do jeito que está a situação hoje, não teremos. É preciso que haja um trabalho aí para que em dezembro esse campo esteja liberado para jogo. Então, esses trabalhos nós vamos, durante essa semana e até o dia da posse, já começar a fazer alguns contatos uma planilha, obviamente, ver propostas de valores e tudo para a recuperação do campo, que precisa ser urgente. E, ao mesmo tempo, a questão da concentração, que nós vamos receber atletas aqui. Tive a oportunidade de ontem, como nós passamos o dia todo aqui, eu, inclusive, fiquei aqui o dia todo, utilizei as dependências da concentração, estive lá em cima algumas vezes, e de fato precisa de alguns melhoramentos, né? A concentração já está muito boa. O que precisa de fato é manutenção, é mais manutenção. É um ponto positivo do nosso Campinense hoje, essa sala de imprensa está realmente dotada, está numa condição boa para que nós possamos atender vocês. A parte da concentração hoje é uma parte boa do clube também. A gente tem que enaltecer o que é importante, o que vinha sendo feito de ponto positivo, e é manutenção que faremos de forma imediata para recebermos bem os atletas. Sem receita, praticamente. Dentro dessa transição, que eu espero que ela aconteça, nós vamos ter que receber exatamente da gestão que está saindo todo o relatório, inclusive levantamento de toda a estrutura física, levantamento do que vamos receber de material. Então nós não temos nada ainda. Espero que nesses próximos dias, até assumirmos a gestão do clube, possamos